E que bom que você veio, que bom que você está aqui. Pega a sua palavra, você que trouxe comigo, em Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Amém? Tá lá, né? Vocês já foram procurando, eu vi aqui só olhando, coisa boa. A palavra diz assim: naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunviança do Jordão vinham a ele. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Palavra da salvação. Irmãos, antes de falarmos um pouquinho da palavra, nós vamos lembrar do tema. Vamos ler comigo, ó. Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Vejam só, lá em casa, para partilhar com vocês esse momento, Deus também trazia ao meu coração a palavra fé, e o sentimento de que nós vivemos um tempo onde o inimigo de Deus tem tentado roubar a nossa fé. O tempo vai passando, as pessoas vão distanciando da fé e consequentemente se distanciando de Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer que o que vence o mundo, como é que é o versículo mesmo? Sumiu, me ajuda, foi tema da canção do Juninho. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé que vence o mundo, porque nos aproxima de Deus. Faz parte do projeto do inimigo de Deus fazer com que o homem perca a fé. Vamos cá, você vai concordar comigo. As nossas famílias, quando eu falo nossas famílias, as famílias do mundo lá fora, estão cada vez mais longe de Deus, é ou não é? E os nossos jovens, adolescentes, cada vez mais longe de Deus, porque isso é estratégia do mal, do inimigo. Quanto mais longe da fé, mais longe do reino dos céus. E aí, certos de que o Senhor nessa noite quer também renovar a nossa fé, a gente pode aprofundar um pouquinho nessa palavra. Quando João Batista diz: fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo, ele está dizendo o seguinte: ora, povo, fazei penitência, se prepara, porque o reino dos céus está chegando. E quem era esse reino do céu naquele contexto? Tem um nome. Qual era o nome dele? Jesus. Porque João Batista é o último profeta, o precursor de Jesus, aquele que anuncia a vinda de Jesus. Então, quando ele fala que o reino dos céus está próximo naquele contexto, ele estava falando do próprio Jesus. E quando Jesus veio ao mundo, o céu tocou a terra. Olha que lindo! O reino dos céus tocou a terra. No ventre de Maria, lá naquele manjedouro, ao nascer ali, o reino dos céus estava tocando a terra. E por isso João Batista já falava para aquelas pessoas: olhem, prepara o coração, preparem, porque o reino dos céus está próximo. E o João Batista é o cumprimento de uma das profecias de Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai as veredas, endireitai os caminhos do Senhor. E era isso que João Batista estava falando para aquele povo: gente,
muda de vida, se arrependa, confesse os teus pecados, porque o Senhor está vindo, e Ele quer encontrar um povo preparado para Ele. Ei, endireitai os teus caminhos. E para nós entendermos a profundidade disso, a gente precisa analisar um pouquinho o contexto daquela região, contexto histórico. Quando João Batista estava lá anunciando a vinda de Jesus, aquela região da Palestina, de Jerusalém, onde hoje é Israel, era dominada pelo Império Romano, o poderoso Império Romano. E naquela região tinha um rei, um governador chamado Herodes. E Herodes governava aquilo dali com uma opressão, tanto política quanto econômica. O povo de Deus ali, os judeus, deviam pagar pesados impostos ao Império Romano. Eles se sentiam presos. Ora, eles não estavam na terra que Deus deu para eles serem livres, mas naquele momento eles se sentiam presos. E eles esperavam, a partir daí, a vinda do Messias, para libertarem ele desse jugo do Império Romano. Os saduceus, os fariseus, que eram os líderes religiosos naquela época, eles acreditavam que o Messias viria. Os judeus também acreditavam, mas acreditavam que ele viria em honra e glória, e queria expulsar o Império Romano dali e fazê-los livres. Mas aí aparece João Batista, totalmente diferente, lá no deserto. Lá no deserto, simples, falando de arrependimento, falando de conversão, de mudança de vida, de sacrifício. Ora, aquilo incomodou os líderes na época, é claro, mas o povo, cansado de serem oprimidos pelo Império Romano, e os líderes religiosos naquela época não eram capazes de satisfazer esse anseio que eles queriam encontrar um sentido, queriam serem libertos, queriam o cumprimento da promessa. Eles foram até João Batista. A palavra narrou para a gente, olha, pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a vizinhança ouviram falar de João Batista e foram até ele. Isso tem um significado muito grande para nós. Ora, diante dos sofrimentos, diante da opressão, diante do peso deste mundo, nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem recorrer. Aquele povo recorreu a João Batista, que era o precursor de Jesus. E lá João Batista disse, olha gente, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará no Espírito. João Batista então aponta para Jesus, aponta para a salvação, aponta para a obra de redenção que Jesus iria fazer, como de fato fez. E ele fala para o povo, olha, preparai o coração, porque o reino dos céus está próximo, se preparem. Irmãos, e aí Jesus veio, e nós olhamos para essa palavra e também precisamos entender que precisamos nos prepararmos para estarmos com Jesus, para estarmos com Ele, para caminharmos com Ele. Precisamos então entender que somos chamados ao arrependimento, à conversão. E isso é muito bonito, quando nós entendemos o poder desta palavra conversão. Existe em nós essa necessidade de mudar. Agora, pensa comigo, se eu estou dirigindo o carro, estou vindo para cá pregar para vocês lá de Guaçuí, estou dirigindo o carro, e eu não sei o caminho certo, não sei para onde eu vou, eu chego em determinado lugar, se eu não perceber que eu estou no caminho errado, eu vou mudar de direção, sim ou não? De novo, se eu não perceber que eu estou no caminho errado, eu vou mudar de direção? Eu sou professor de história, tá? Vocês me ajudem, vocês participam, vai ganhar um pontinho. Então, se eu não percebo que eu estou dirigindo para o lugar errado, eu vou continuar no caminho errado. Agora, quando eu percebo que eu estou no caminho errado, o que eu tenho que fazer? Mudar a direção,
Voltar, virar, isso é conversão. Isso é mudar. Só que para eu mudar, eu preciso entender que eu estava no caminho errado. No caminho errado. E quando eu percebo que eu estava no caminho errado, que eu mudo a direção, me bate o quê? Um arrependimento talvez de não ter olhado o Google Maps antes, de ter pedido a direção antes. Eu fico arrependido, nossa, perdi tempo, eu me arrependo. Então, ora, a conversão acontece em mim na medida que eu me arrependo por aquilo que eu fazia de errado. O amor de Deus vem sobre nós e eu vou ficando constrangido. Deus é tão fiel, é tão amor, que Ele vem ao meu encontro, eu que sou pobre e pecador, como João Batista, humilde, simples, e Ele fala: Senhor, eu não sou digno de amarrar a sandália dos seus pés. Ele reconhece a pequenez diante da grandeza de Jesus, e percebe que, mesmo diante da grandeza de Jesus, Ele vem ao meu encontro. E aí eu fico constrangido, Senhor, tão pobre, tão pequeno, tão simples, tão pecador. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu te feri, escolhendo caminhos errados. Me perdoa, Jesus, por ter errado, por ter pecado. E eu vou me sentindo constrangido diante desse amor. Não para desistir, não para perder a fé ou a esperança, não, pelo contrário, para me aproximar ainda mais de Deus. É esse caminho de conversão que Deus quer para nós. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus quer um caminho de conversão para você. E aí, irmãos, nesse caminho nós precisamos nos preparar para estarmos na presença do Senhor. Preparar através do quê? Da oração, da caridade, do servir. Porque Jesus trouxe a libertação, e é tão bonito que Jesus veio naquele tempo, mas Jesus libertou aquele povo do Império Romano? Não, na verdade Jesus foi morto pelos soldados romanos. O Império Romano foi cair quase 500 anos depois de Jesus. Mas Jesus libertou aquele povo, e nós, espiritualmente, foi uma obra de redenção que Jesus veio trazer. Não foi uma libertação política, não foi uma libertação econômica. Jesus veio nos dar a vida, Jesus veio nos dar o céu. Se sacrificou por nós naquela cruz, uma obra de redenção a nós. Não foi uma simples revolução, um simples ato político, não. Foi uma obra, a obra da cruz. Daí nós precisamos nos preparar. E uma coisa muito bonita, João Batista tinha uma missão. Qual era a missão de João Batista? Anunciar a vinda de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa para você responder para si mesmo no fundo do seu coração. Qual é a sua missão? Qual é o seu chamado? Você acha que você está aqui à toa? Você acha que você veio curtir esse mundo simplesmente só viver aqui do seu jeito, da sua própria forma? Não. Existe uma missão de Deus para a sua vida, tal como existia uma missão para João Batista. E a sua vida só vai ter sentido e alegria plena vivendo essa vocação, vivendo esse chamado. E não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Será que era fácil viver tal como João Batista vivia no deserto? Naquele calor, naquela situação às vezes difícil? Não era. Mas valia a pena, porque ele estava cumprindo o seu chamado. Ora, muitas vezes a nossa vida está sem sentido, porque a gente ainda não está vivendo o nosso chamado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: existe um chamado de Deus para você. Amém? Isso. Diante disso, nós precisamos entender, e eu já estou caminhando para o final, que o deserto também é lugar para nós. No tempo desse povo, no tempo histórico desta palavra, existia a opressão dos romanos, existia sofrimento para aquele povo. No tempo de hoje, existe sofrimento para nós, sim ou não?
Sim, e muito sofrimento. Mas nós somos chamados também a adentrarmos o deserto, porque o deserto sem medo é lugar de se encontrar com Deus, é lugar de estarmos de intimidade com Ele, de abrirmos o nosso coração para Ele, deixarmos com que na intimidade a gente se curve, se arrependa, volte para Ele. Gente, eu não sei qual talvez seja hoje a opressão que você tem vivido, quais são as suas lutas. O que eu sei é que Deus está com você, que existe um chamado dele para você, assim como existiu para João Batista. E nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele venha, para que Ele faça a obra dele em nós, não pela metade, mas por inteiro. O meu e o seu coração precisa desejar estar com Ele no céu, porque a hora já vai adiantada e o Senhor já vem, e Ele quer encontrar aqui ou lá no céu, se nós formos primeiro, um povo comprometido com sua palavra, mas não da boca para fora, com a vida. Quer encontrar um homem, marido de Deus, pai, esposo, que ama, que acolhe, que perdoa, que é fiel. A mesma coisa uma esposa de Deus, que ama, que cuida. A mesma coisa os filhos, os pais. A mesma coisa eu, aonde eu trabalho. Porque é muito fácil pegar o microfone depois de tempos de prática e falar de Deus aqui na frente. Mas esse não é o meu chamado puramente. O meu chamado é viver isso assim como o seu. É viver a palavra de Deus. E para isso nós precisamos pedir sempre: Senhor, me perdoa, porque eu errei, porque eu estava errado em relação a Ti. Eu quero a Sua presença. E todas as vezes que eu falo de arrependimento, eu me lembro quando eu começava na igreja, um cabelão aqui, ó. Gostava do rock and roll, que se fosse do capeta era melhor ainda. E me levaram para um grupo de oração depois do retiro. E com 14 anos eu já era tão contaminado pelo mundo, que eu via besteira em tudo, que eu via coisas erradas em tudo. Uma cabeça já lá fora no mundo. E o Senhor precisou ir trabalhando isso em mim, dia após dia, no grupo de oração. Eu fui entendendo que a conversão era diária. Quantas vezes eu chegava na capela e falava: Senhor, eu não aguento mais, está difícil. Quantas vezes eu saía do grupo de oração, chegava em casa e uma brigaiada danada. Meus irmãos, minha mãe, deprimida, triste, pensando em desistir. Quantas vezes a vinda para pregar, eu deixava situações terríveis em casa. Eu adolescente já pregava a palavra do Senhor e saía e falava: meu Deus, eu vou pregar a sua palavra e a minha casa está uma desordem. Me ajuda, Senhor. Quantas vezes eu ajoelhava como eu ajoelhei hoje para receber a oração, para começar a pregação, e eu falava: Senhor, é só por Ti, porque se depender de mim eu não vou conseguir. No dia 8 do ano passado, 8 de outubro, eu sepultei a minha filhazinha de 8 meses na barriga da minha esposa. Infelizmente, devido a muitos problemas, nasceu morta. E eu me lembro de uma frase da minha esposa lá na hora do túmulo, que aquilo eu vou levar para o resto da minha vida. Ela pegou a palavra e disse: eu posso falar? Eu falei: é claro. E ela falou assim: eu quero agradecer a Deus. E eu pensei: agradecer a Deus? Ela falou: sim, eu quero agradecer a Deus por esses 8 meses que eu pude gestar a Maria Rita. Obrigado, Senhor. Ali eu vi que até no deserto, que até na dor, que até no sofrimento, o Senhor nos sustenta, nos ergue, nos faz fortes, porque nós caminhamos para o alto, nós caminhamos para o céu. E como Jesus já veio, esse reino dos céus precisa começar a acontecer em nós aqui, pela fé. Pela fé.
Eu não sei quais são as opressões, qual é o peso que você tem carregado. O que eu sei é que diante de Jesus, Ele pode fazer nova todas as coisas. Amém?